para o Saúde em Pauta e o tema de hoje é muito interessante. Sabe aquele programa que você está buscando com dicas simples, dicas que podem mudar os seus hábitos, dicas que podem colocar aí no seu dia a dia? Hábitos saudáveis para você realmente não ganhar aquele pezinho extra lá, com o final do ano, como acontece. A gente já ganhou na pandemia, né? Então, assim, tá na hora da gente olhar um pouquinho para isso tudo e falar, não, deixa eu me equilibrar e começar 2021 equilibrado com alimentação balanceada. Então, para isso, a gente tem uma convidada, que é a Jamila Gotardo, ela é nutricionista e ela trabalha em várias frentes aí da nutrição, também da estética. Então, ela vai trazer muitas dicas especiais para a gente colocar aí no nosso dia a dia e também tirar muitas dúvidas, né? Desvendar aí muitos mitos da alimentação saudável. Obrigada, Jamila, pela sua participação no nosso programa no Saúde em Pauta. Bom, boa tarde, tudo bem? Eu, primeiramente, quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando do programa com vocês e passando informações e querendo contribuir um pouquinho com a população nesse momento que a gente está vivendo, nesse quadro atual, né? Um quadro complicado, né, Jamila? Porque assim, creio que você tenha percebido, até queria te perguntar isso no seu consultório, com essa mudança toda que teve nesse ano, isolamento social, home office, crianças em casa, enfim. Muita gente se perdeu aí, de repente, nos hábitos na rotina alimentar, né? Muita gente comia em restaurante, enfim, muita gente fazia sua comidinha e de repente teve que dar conta de tudo em casa. Quais foram os principais deslizes que você percebeu aí na mudança de rotina das pessoas em casa e quais as consequências que isso acarretou aí na saúde alimentar mesmo das pessoas, no equilíbrio, no peso, enfim? O que você tem para contar para a gente? Então, Carol, infelizmente houve uma mudança geral, né? De toda a rotina geral na vida da população. Infelizmente, essa questão da pandemia, esse quadro atual, ele afetou bastante a parte alimentar, né? A alimentação. Muitas pessoas hoje se veem dentro de casa, trabalhando home office, e no consultório eu tenho presenciado muito o ganho de peso, porque elas estão com fácil acesso à alimentação. Então, está ali perto da geladeira, está perto do armário, e elas estão tendo acesso a alimentações de calorias vazias, né? Uma alimentação que não traz valor nutricional. Muitas também me relatam que elas estão trabalhando muito mais hoje. Então, algumas relatam 12 horas de trabalho dentro de casa, outras relatam 7 dias na semana, ou seja, elas estão extremamente estafadas, elas estão trabalhando numa rotina bem estressante. E, para não perder tempo, elas estão partindo para uma alimentação mais desregrada. Então, o consumo de lanches, né, fast food, pizzas, alimentos, né, industrializados, para não perder tempo para fazer, para cozinhar. Então, elas estão partindo para uma alimentação mais suja, uma alimentação desregrada, sem valor nutricional e, consequentemente, elas estão tendo o ganho de peso ponderal. Então, e como que a gente pode, assim, porque é muito difícil, né, a gente se equilibrar e tudo é resiliência, tudo a gente se adapta, mas como a gente pode, não sei, melhorar essa alimentação, de repente, sem recorrer aí aos fast foods, sem recorrer a abrir o pacotinho lá da bolacha, né? Tem alguma maneira, alguma dica pra gente se planejar com coisas no dia a dia, pra gente tentar tomar as rédeas da situação? Então, nesse momento, como elas estão tendo esse acúmulo de trabalho, o aumento dessa rotina de trabalho dentro de casa, elas relatam muito não ter tempo para descascar, para poder preparar na própria cocção. Então, elas acabam partindo para o prático, que é abrir. Então, aquela alimentação semi-pronta, onde eu só vou levar para aquecimento no micro-ondas, né? Aquela preparação rápida, onde você só acrescenta, às vezes, uma água para aquecer. Então, elas acabam relatando a falta de tempo, porque preparar a alimentação demanda um pouco mais de tempo. Então, tentar se organizar e pegar um dia, né, seja o final da semana, e fazer uma preparação, montar marmitinhas saudáveis, deixar essa alimentação preparada para durante a semana, para poder desvincular um pouco a ingestão desses alimentos de caloria vazia. Eu percebo, assim, Jamila, conversando com amigas, né, vendo aí na mídia, vendo as blogueirinhas e redes sociais, que agora tá super em alta, né, porque tá todo mundo aí no modo online,
Eu percebo muita receita pronta, sabe, na internet pra gente. É muito aplicativo que a gente compra, muito, viu? Emagreça com jejum intermitente. Aí você vai lá, preenche uma planilhinha, compra um programa e pronto, e segue em casa. Ou você compra alguma coisa, né, alguns pacotinhos de soluções prontas, porque a gente é muito imediatista, né? A gente já tá dando conta de tudo, aí olha para aquilo e fala, ah, legal, isso vai me resolver, né? Quais as consequências disso? E isso resolve? Então, o grande problema, como você citou, né, dessas receitas, desses blogs, blogueiras, eles vêm causando, infelizmente, um grande desserviço, uma banalização na nossa profissão, né? Nós despendemos de muito tempo, de anos de estudo, para a gente saber conduzir a necessidade diária para cada indivíduo. Então, nós nutricionistas, nós trabalhamos em consultório com dietas individualizadas. Então, o paciente vai no meu consultório, eu faço toda a parte antropométrica, então são medidas, né, circunferência, pregas, eu utilizo a idade, porque dependendo da faixa etária, há uma necessidade diária de micro e macronutrientes, tem a questão da estatura, qual o objetivo, e eu não costumo entregar a dieta já na consulta. Então, eu pego todas essas informações que eu colhi, então eu vou fazer um cálculo para ver qual que é a necessidade desse paciente e qual o objetivo dele. Infelizmente, essas dietas de blogs, de internet, são dietas que elas não têm cálculo, né? Ela não está sendo direcionada para um público. Então, todo mundo pega e acha que vai dar resultado. Então, a dieta que é para mim não vai dar resultado para você, o que é para você não vai dar resultado para o outro. Então, ela é muito bem individualizada. E, infelizmente, esses blogs também têm aquela promessa milagrosa. Você não ganhou peso da noite para o dia. Então, você também não vai perder da noite para o dia. Perda de peso, emagrecimento, ele exige paciência. Ela tem que ser gradativa, ela tem que ir aos poucos. Quando você tem uma perda de peso grande no espaço curto de tempo, o nosso corpo ele tem um efeito rebote. Você acaba recuperando o que você eliminou e às vezes até um pouco mais, porque você restringe. O nosso corpo ele precisa da composição completa dos alimentos. Claro, com moderação, com quantidade específica, tá? E voltada realmente para as necessidades diárias daquele indivíduo, voltado nos parâmetros dele. Essas dietas restritivas, elas levam à compulsão. O nosso corpo ele começa a dar sinais que ele está precisando daquele alimento que você restringiu. Então, você não consegue levar essa dieta por um longo tempo. E aí, o que acontece? Você acaba retomando de uma forma exagerada. Então, você acaba tendo a compulsão. E isso faz com que você tenha um efeito rebote. Quando a reeducação alimentar ela é voltada dentro de um plano alimentar adequado, bem moldado, né, através do nutricionista, você acaba tendo essa perda de peso gradativa, porém constante e para sempre. Quando você parte para a restrição, ela é momentânea, é por um espaço curto de tempo e depois você tem esse efeito rebote. Então, muito cuidado com essas dietas que você pega na internet. Muitos pacientes chegam para mim e falam, nossa, eu fiz tal dieta e eu tive uma boa redução de peso, só que eu recuperei de novo. Por quê? Porque houve restrição. Você restringiu demais isso. Então, o nosso corpo precisa de tudo um pouco. Eu sempre digo, na nutrição pode tudo, desde que tenha equilíbrio e moderação. Certo. Jamila, a gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta já para contar um pouquinho mais disso. Até tem algumas dúvidas aqui que na verdade todo mundo tem um pouquinho, né? Porque a gente ficou muito tempo aí nesse padrão alimentar de vamos nos alimentar de 3 em 3 horas. Aí depois veio esse jejum intermitente, aí veio, né? Eu sei que você já colocou pra gente que tem o que é ideal para cada pessoa, né? Mas assim, o que isso pode ocasionar ou pode acelerar o metabolismo? E qual o metabolismo aí de cada década de vida? Porque eu, por exemplo, já percebi uma boa diferença, a gente percebe, né? Com o passar dos anos. E aí eu queria abordar isso com você, mas é daqui a pouquinho, tá? Primeiro a gente vai com uma dica especial e a gente já volta, não saia daí.
Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim. Estamos de volta com Jamila Gotardo, ela que é nutricionista e está esclarecendo aqui vários mitos e verdades sobre a nutrição, para a gente ter uma alimentação realmente saudável, com resultado. E falando da alimentação com resultado, sem aquele efeito rebote, né, como a gente falou aqui no bloco anterior, alimentação, Jamila, de 3 em 3 horas, é mais adequada ou é o jejum intermitente? O jejum intermitente, ele cai também nessas dietas restritivas, né? Eu sempre recomendo aos meus pacientes alimentação a cada 3 horas. Toda vez que a gente se alimenta, o metabolismo ele se eleva. Então, tem a queima, né? E pode ser que também, quando você faz as refeições reduzidas, também aumenta essa metabolização, acelera esse metabolismo. Porém, quando você faz intercaladinhas, bem fracionadas, a cada 3 horas, o que acontece? Você está elevando esse metabolismo mais vezes. E quando você come num espaço curto, você fica sem fome. Então, é o que eu sempre recomendo para os meus pacientes. Eu não quero que você sinta fome. Então, eu quero que você vá para todas as refeições saciados. Por quê? Porque você acaba diminuindo a porção no seu prato. Diminuiu a porção, diminuiu a caloria. Então, tem a perda, a eliminação de peso, tá? Quando você acaba ficando um tempo de jejum maior, você vai se alimentar. Durante a alimentação vai elevar o metabolismo, porque vai ter a metabolização. Porém, você vai acabar indo com fome para a refeição. Então, você acaba colocando uma porção maior no seu prato. E por mais que a gente esteja saciado, como a gente foi com a sensação de fome, por mais que essa fome já passou, enquanto a gente não termina o prato, a gente não para de comer, porque a gente acaba comendo até pelos olhos, eu digo, né? Então, a alimentação bem fracionada a cada 3 horas, ela acaba surtindo mais efeito, porque você eleva mais vezes o metabolismo e você vai sem fome para as refeições. Então, você acaba diminuindo essa porção e diminuindo as calorias. Então, eu recomendo sim alimentação a cada 3 horas. E esse metabolismo, né, já que a gente tocou no assunto, né, parece assim que quando a gente tem 20 anos, você fala, ai, amanhã eu quero entrar naquele vestido, aí eu como o dia inteiro fruta, aquelas loucuras que a gente faz, né? Ai, é só líquido, aí parece que a gente fica bem magrinha, assim, e fica linda naquele vestido. Parece que o efeito é muito rápido, né, Jamila? Aí, com o passar do tempo, tudo que a gente faz, parece que o esforço é maior, né? O nosso metabolismo, realmente, ele desacelera mesmo com a idade? Sim, acontece várias mudanças metabólicas, né, no nosso corpo. Então, com o passar dos anos, tudo vai modificando, até a questão da digestão. Você pode perceber que uma pessoa idosa, as porções dela já são reduzidinhas, elas têm menos, elas têm uma certa dificuldade na realidade para a ingestão de proteína, porque a proteína ela é uma molécula reconstrutora, ela é pesada, então ela exige mais do estômago. Então, você pode notar que um idoso, ele acaba diminuindo a ingestão de proteína. E o idoso, ele começa a ter uma perda de massa muscular, que seria essencial a ingestão de proteína. Então, por isso que a gente começa a emagrecer, a ficar um pouco mais flácida pela perda de musculatura, tá? Então, com o tempo, a gente tem sim alterações metabólicas, principalmente as mulheres, né? Os homens é menos. As mulheres, nós temos muita alteração hormonal. Então, a gente entrou na puberdade, alteração hormonal. A gente engravidou, alteração hormonal. Teve o bebê, mudança hormonal. Entrou na menopausa, mudança hormonal. Então, tem muita alteração. Então, nosso metabolismo acaba sendo mais lento. O homem já não tem esse problema dessas alterações hormonais. Então, para ele é mais fácil a perda de peso. Mas também com o passar do tempo, com a idade, tem também essas alterações fisiológicas. Dificuldades na ingestão, né? A flacidez, a perda de massa muscular.
Então, é muito importante também a questão da ingestão proteica, também na fase da terceira idade, para poder fazer essa manutenção dessa massa muscular. Nossa, olha só que interessante, né? Então quer dizer assim, que com o passar do tempo, como a gente perde mais a massa muscular, principalmente as mulheres, a gente tem que ingerir mais proteína. Ou seja, o correto é a gente procurar um profissional, né, para saber o que comer, né? Porque senão a nossa saúde, ela vai, a nossa força, até a nossa autoestima mexe, né? Exatamente. Por isso que é muito importante a procura realmente do profissional de nutrição e não a procura por blogs, por blogueiras, por informações. Existem muitas informações na internet, legais e verídicas, muitas, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque também há muitas informações falsas, há muitas promessas, então tem que tomar um certo cuidado. E para a gente acabar não errando, não pecando, é melhor sim a procura por um profissional da área mesmo, um nutricionista. Jamila, você tem algumas dicas assim pra gente? Não sei se pode isso, né? Independente da idade, assim, mas pra gente manter o nosso metabolismo acelerado, manter, né, o nosso mecanismo todo funcionando e de maneira saudável. Tem algumas dicas de alimentação, de hábitos no dia a dia? Alimentação saudável, Carol, tá? Alimentos que dão um aporte nutricional realmente, uma dieta hiperfibrosa, hiperídrica, tá? A prática de atividades físicas, porém, após essa atividade, se recarregar com uma alimentação regrada. Porque tem muita gente que pratica atividade física e acha que por praticar, por ser muito ativo, tem o direito de comer qualquer coisa. E não é assim. Então, a reposição desse gasto de energia, ela tem que ser através de uma alimentação saudável. A indicação da atividade física não é em si, né, por exemplo, para eliminar peso. Quando a gente pratica atividade física, a gente estimula músculo e a gente acaba aumentando a musculatura. E quanto mais músculo a gente colocar nesse corpo, menos espaço a gente vai dar para a massa magra. E o músculo, ele precisa de energia para se manter, né, para não ocorrer o catabolismo. Então, as pessoas que conseguem estimular e produzir mais músculo nesse corpo, ela vai ter também a perda de peso até em repouso, porque o músculo ele vai precisar de energia para poder se manter, para não catabolizar. Tá? Então, assim, e outra coisa muito importante também, tá? Noites de sono. Então, uma noite bem dormida, né? De 6 a 8 horas de sono, sem ter esse sono picado, porque durante o período noturno é onde ocorre toda a parte fisiológica, toda a parte hormonal. Então, se a gente não tem uma noite bem dormida, se nós temos poucas horas de sono, no outro dia a gente acaba tendo um pouco mais de compulsão, né? Porque a gente quer tirar um pouco esse cansaço, a gente quer fugir dele. Então, a gente parte para o quê? Para a comida. E geralmente o nosso corpo ele pede doce, né? Carboidrato. E aí a gente acaba ganhando peso. Porque simplesmente essas horas mal dormidas, esse pouco tempo de sono, durante toda a fase de excreção hormonal, no período da tarde a gente vai estar eliminando mais grelina, que é o hormônio da fome, e menos leptina, que é o hormônio da saciedade. Então fica um pouco em disfunção, por isso a gente acaba tendo essa compulsão. Então, boas horas de sono, uma noite bem dormida, ela faz com que durante o dia essa excreção hormonal ela seja bem mais regulada, bem mais controlada. Nossa, olha só, né? Tudo ligado, né? Na verdade. Agora, Jamila, uma última dúvida, assim. Por exemplo, a gente lê muito, a gente vê muito, ai, viu, vamos dar alimentos termogênicos, enfim, né? Coisas que vão ajudar a queimar. Ai, gengibre, tomar o café, ai, o tal do suco detox. Enfim, o que, na verdade, é saudável e o que nos estressa. Na realidade, em questão de metabolismo que vai aumentar, foi o que eu falei. Então, é ter, assim, esses pontos, né? Da alimentação a mais saudável possível. Dar nutrientes, né? Para o organismo. Existem alguns alimentos que acabam estimulando, como, por exemplo, o café, né? Muitas pessoas acabam utilizando a água saborizada com gengibre, né? Tem muitas pessoas que usam canela, porém a canela ela não é tão voltada para a termogênese, ela é mais voltada para uma questão hipoglicemiante, né? Então, para diminuir a quantidade de açúcar no sangue. Mas a alimentação regrada e saudável, sem industrialização, ela é essencial para a questão do controle do peso.
Então, bora lá comprar fruta, verdura, né? E deixar aí os pacotinhos para trás. Exatamente. Ai, legal, Jamila. Obrigada, viu? Obrigada pelas suas dicas aí, obrigada pelo seu esclarecimento, para o que está em pauta hoje em dia, né? Que tá todo mundo buscando soluções rápidas, né? E como você colocou, as soluções rápidas muitas vezes elas não são legais, né? Porque dá o efeito rebote, não são saudáveis, enfim. Então, a gente tem que se cuidar, né? Eu acho que essa é a saída, né? Gostaria de deixar um espaço para você finalizar, se você quiser finalizar com alguma dica, assim, para quem está buscando realmente se equilibrar e ter mais saúde, né? E ter o peso ideal. Então, eu indico, né, para as pessoas procurarem realmente o profissional, tá? Pessoas que realmente despenderam seu tempo dos estudos, dedicaram anos das suas vidas, né, estudando, frequentando a faculdade, horas e horas de carteiras, né, e procurar profissionais realmente que sejam da área mesmo, tá? Não deixando se levar por essas propagandas enganosas. Dúvidas? Eu quero uma alimentação regrada? Procure o nutricionista. E uma dica que eu quero dar também, Carol, nesse momento que a gente está vivendo de muita ansiedade, né? Tá chegando aí final do ano, tá chegando as festas, vão acontecer, não vão, como que vai ficar, né? A gente vai poder se reunir, não vai? Geralmente uma alimentação um pouco mais voltada para temperos, né? Então tem o peru, tem aquele frango assado, tem aquela farofinha com bacon. Então muito cuidado com essas, né? Uma delícia, mas muito cuidado, moderação, né? São alimentos que têm uma adição grande de sódio, dá muita retenção hídrica, né? Festejem, vão com a família, se vai ter ou se não vai ter, mas sempre com moderação. Não emende o Natal no Ano Novo, né? Faça a confraternização ali, da forma que der. Depois retorne numa alimentação mais regrada, coma bastante frutas, legumes, verdura para desintoxicar um pouco o corpo. Chegou o Réveillon, faz a confraternização da forma que der também e depois retome alimentação saudável. Tá ansioso? Vamos partir para alimentos ricos em triptofanos, né? Que eles são precursores da serotonina, que é o hormônio do humor. Então, coma aí bastante oleaginosas, frutas cítricas, ovos, peixes, né? Frutas como abacate, banana, o cacau. Eu recomendo muito a espirulina, que ela é uma alga desidratada, a espirulina em pó, ela trabalha bastante nessa questão também. Então, abusem de alimentos saudáveis, ricos em triptofano, que vai auxiliar também na excreção da serotonina, vai diminuir um pouco essa ansiedade. E a prática de atividade física, que também auxilia na excreção da serotonina. Porém, cuidado, né? Tente partir para uma atividade física ali num lugar mais aberto, sem muitos contatos. Vamos aderir às caminhadas. Hoje em dia, o pedal, a bicicleta está super em alta, né? Então, vamos movimentar o corpo para a gente ter a excreção desse hormônio e a gente diminuir um pouco essa ansiedade para também gerar menos compulsão. Ai, que legal. Obrigada, viu, Jamila, pelas dicas, viu? Obrigada mesmo. Vamos ficar aí mais equilibradinho, né? Porque quanto menos vontade a gente tiver de comer essas coisas gordas e gostosas e que dão um prazer imediato, né? Mas não são nada saudáveis, melhor, não é mesmo? De vez em quando não tem problema, desde que tenha moderação. E depois escorregou, no outro dia retoma. Não fique emendando uma escorregada na outra. Ai, tá certo. Ó, o contato da Jamila tá aí na tela, a gente já colocou pra vocês o Instagram, né? E gostaria de agradecer, Jamila, a sua participação no Saúde em Pauta. Eu acho que as pessoas aí que estão procurando, buscando informação de qualidade, melhorar sempre, que é o nosso público, né? Gostaram bastante aí do tema, gostaram das informações, então a gente agradece aí de coração a sua participação. Imagina, eu que agradeço de coração, tá, pelo convite e poder compartilhar informações com vocês e de alguma certa forma contribuir na melhora da saúde aí, na parte alimentar, né, da população. Muito obrigada, Carol, pelo convite. A gente que agradece. Você que está acompanhando Saúde em Pauta também, obrigada pela companhia e até o próximo Saúde em Pauta.